Hoje nós vamos falar sobre o voto do STF pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E se isso parece muito complicado para vocês, o meu objetivo aqui é falar como isso chegou a ser uma discussão, por que é uma discussão importante, quais são as problemáticas desse voto, né? O que pode melhorar, o que pode piorar. E eu quero também falar para vocês de qual é a alternativa que eu acredito ser muito melhor para essa questão e que poderia resolver vários dos problemas que estão sendo levantados sobre essa questão. Beleza? Então vamos nessa falar sobre Marco Civil, artigo 19 e STF. Eu sei que para várias pessoas isso aqui pode parecer uma grande complicação jurídica, uma grande complicação legal, e eu quero tentar explicar para vocês qual é a questão. Então eu vou começar trazendo esse trechinho desse texto que saiu no Lupa do UOL, e depois eu vou citar outros trechos desse texto aqui, porque eles trouxeram várias coisas importantes. Isso foi em dezembro do ano passado, quando começou a ser discutida essa questão. O STF retomou nessa quinta-feira, 5 de dezembro, o julgamento de ações relacionadas à responsabilidade civil das plataformas de redes sociais. 3 casos que dizem respeito a perfis falsos nas redes, ofensas pessoais e suspensão de serviços de mensagens podem colocar em xeque a constitucionalidade do artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Eles continuam. O artigo prevê que as empresas de redes sociais e aplicativos de mensageria só podem ser responsabilizados civilmente por conteúdos veiculados na plataforma se não adotarem medidas, exclusão de conteúdos, por exemplo, ordenadas pela Justiça. Ou seja, neste regime conhecido como ordem judicial e retirada, as plataformas não podem ser diretamente responsabilizadas por publicações feitas por terceiros, ainda que hospedem, impulsionem ou lucrem com esses conteúdos. Traduzindo para vocês, tá? Desde que a gente tem o Marco Civil da Internet, e nós vamos falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, se existe algum conteúdo infrator no que o Marco Civil chama de provedor de internet, e esse ponto é muito importante, é preciso uma ordem judicial para que haja a retirada dele, tá? É aí que está a grande discussão, pois isso, no geral, tem sido um grande impeditivo para a gente lidar melhor com difamações, desinformações, e isso é uma coisa que a gente tem vivido no Brasil há muitos anos aqui. Então a discussão aqui é esse específico aqui, e eu já vou adiantar para vocês uma coisa importante, é que vocês viram que no UOL ele fala de redes sociais e aplicativos de mensageria, né? Mas o termo que está lá no Marco Civil é o quê? É provedores de serviços. E a ideia inicial, lá em 2014, quando estava se pensando nisso, é que os provedores de serviços são mais próximos dos nossos provedores de internet, ok? As telefônicas, as empresas que estão nos conectando à internet, e a ideia toda é que elas possam ser o mais neutras possíveis, porque elas estariam provendo um serviço que é mais próximo de um cano de água para tua casa do que conteúdo e moderação de conteúdo. Aí eu deixei mais um pouquinho aqui que eu não vou ler, mas ele diz que na prática, né, se a gente se sente lesado por uma publicação nas redes, a gente tem que fazer a judicialização disso, passar pela justiça, fazer todo esse processo. E isso é uma coisa que, embora tenha melhorado muitas situações que a gente tinha antes do Marco Civil, vocês podem entender como isso aqui pode ser extremamente problemático para alguns casos específicos, tanto que existem algumas exceções no Marco Civil, como, por exemplo, para disseminação de imagens de pornografia de vingança. E daí, como indicado pelo foco que se tem aqui em redes sociais e aplicativos de mensagem, o que está acontecendo é que se pensa muito no problema que esse artigo agora está causando para, como eu disse, uma melhor adaptação aos novos problemas que têm surgido nas redes sociais, que têm surgido nesse novo tipo de internet que a gente está usando, né? Nós já estamos 10 anos no futuro da aprovação do Marco Civil. E acho que é importante eu falar para você sobre o que é e mais ou menos como é que foi formatado o Marco Civil da Internet, porque a gente fica repetindo o tempo inteiro sobre ele. Então eu vou recomendar para vocês depois, se vocês querem ler uma coisa só sobre esse assunto em geral do artigo 19, a nota que já foi feita ano passado, né, da Coalizão de Direitos na Rede sobre isso, ela ainda é muito boa porque ela consegue conciliar exatamente o problema que tem na questão com as problemáticas dessa solução que o STF está trazendo aqui pra gente, que nós vamos comentar aqui, e talvez um caminho para ser solucionado. Então esse aqui é um dos melhores textos sobre isso. Eu tirei essa partezinha que eles falam bem no início sobre o Marco Civil para vocês entenderem. O Marco Civil da Internet foi aprovado em 2014 e se tornou referência mundial de garantia e proteções de direitos humanos na rede mundial de computadores. Sancionado no dia 23 de abril, durante o encontro global multissetorial sobre o futuro da governança da internet, a NET Mundial, a lei foi uma declaração do Brasil em defesa da democratização da governança global da internet e por uma rede diversa, plural e aberta.
Mais do que mérito do seu texto, a forma de construção e elaboração participativa do Marco Civil da Internet segue sendo um exemplo que o desenvolvimento da rede e sua regulação não pode prescindir do processo de discussão e participação da sociedade. Então, se vocês já me viram falar sobre isso aqui realmente foi uma loucura, gente. Foi muito tempo de discussão, foi muito tempo de consulta pública, foi a participação de muitos grupos, tanto da sociedade civil, das universidades, quanto, né, do mercado, em que houve muitas discussões e a gente tentou balancear, de certa forma, todos esses interesses. A gente pode dizer que nem tudo está perfeitamente balanceado lá, mas para uma lei que foi passada, isso aqui teve uma participação e uma mobilização popular muito grande, tá? Então eu fico, às vezes, até nostálgico de pensar o ponto que a gente está hoje, com o congresso que a gente tem hoje, com as pautas que estão chegando hoje e com a maneira que isso aqui conseguiu ser organizado há bastante tempo atrás. E daí, de novo, eu vou trazer aqui, ó, o que eles trazem no texto deles. Ó. Não obstante, mudanças na internet com a crescente centralidade das plataformas digitais desafiam o Brasil a atualizar o entendimento do sistema de responsabilização, por exemplo, considerando-as em casos de conteúdos promovidos através de pagamento e anúncios monetizados pelas plataformas, e de avançar na garantia de medidas que enfrentem problemas como opacidade no funcionamento e garantia do devido processo em relação à moderação de conteúdos por meio de uma legislação específica. Então, uma tônica que vocês vão ver é que todo mundo vai dizer que, assim, o artigo 19 para 2014 fazia muito sentido. Para 2025 não faz mais tanto sentido. Teria que rever isso. Isso aqui é uma das tônicas, tá? Por isso que essa discussão tá acontecendo, para que vocês também não caiam numa visão simplista de o STF está votando pela censura da internet. O STF está fazendo isso para perseguir quem está falando mal do STF. Pode ter um aspecto de os ministros do STF não gostam que as pessoas fazem fakes deles e xingam eles na internet. Tem esse aspecto, tá? Só que a gente tem que entender que, na realidade, isso aqui é um ponto que a gente tá chegando e que precisa ser debatido, essa questão. E existe um lobby muito forte das Big Techs para que a gente não entenda dessa maneira, que a gente entenda como um mero exagero ou uma coisa que tá buscando apenas censurar a internet. Vamos conversar mais sobre isso. Só que assim, pessoal, passou a inconstitucionalidade, a votação no STF foi 8 votos a favor da inconstitucionalidade versus 3 contra. E agora, a princípio, vão mudar algumas coisas. Vamos falar um pouco aqui sobre isso. E eu vou dizer que esses trechos resumidos aqui eu tirei de um relatório do Instituto IRIS, que a gente vai citar ele um pouquinho mais pra frente ali, e eu vou linkar nas referências pra vocês. E eu peguei aqui alguns dos pontos mais importantes que a gente vai, digamos, notar diferenças de como tava acontecendo as coisas antes, tá? Então, olha só. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando deixar de tomar providências cabíveis em tempo razoável após a notificação do ofendido ou seu representante legal. Então, na prática, a remoção vai ser mais facilitada de conteúdo quando houver uma notificação. Isso, de certa maneira, vai ser um retorno a 2013, antes do Marco Civil, com todos os benefícios disso que podem haver e com todos os malefícios que o Marco Civil tentou resolver na época com o artigo 19. E vai haver a responsabilização das plataformas por não cooperação ou não remoção desse conteúdo. Outra coisa, provedor de aplicação responde objetivamente e independentemente de notificação em casos em que recomende, impulsione ou modere conteúdo. Então o que é importante disso aqui é que conteúdo monetizado ou impulsionado pelas plataformas, ele vai precisar de um cuidado muito maior por parte das redes sociais. Então a rede social ela não vai poder dizer assim, eu estou recebendo dinheiro, eu estou impulsionando isso aqui, mas a responsabilidade é da pessoa que colocou isso aqui, tá? Isso aqui, sem a gente entrar muito nas problemáticas, é uma das coisas que soa melhores, porque a gente está sempre reclamando aqui que a gente gostaria de uma maior responsabilidade das redes sociais, dos serviços de propaganda sobre que tipo de conteúdo pode ser impulsionado, né? Enfim, tem vários vídeos no canal sobre isso. O provedor de aplicação responde objetivamente e independentemente de notificação quando se tratar de conta inautêntica, também denominada como perfil falso ou de conta desidentificada e ou automatizada. Isso aqui é uma parte que, basicamente, quase que cria uma obrigação para que os provedores, entre aspas, que eu coloquei, essa lei está sendo muito pensada hoje, que nem eu disse, nas redes sociais, no serviço de mensagem, para que as pessoas tenham a sua identificação real. Tá, e eu acho que vocês já conseguem pensar numa problemática para isso que nós vamos falar na próxima sessão. E mais uma aqui, os provedores de aplicações de internet possuem os deveres anexos relacionados ao estabelecimento de regras claras, procedimentos padronizados para moderação de conteúdos e disponibilização de canais específicos de comunicação. Que isso aqui, em resumo, a gente pode dizer que a gente vai ter que ter uma transparência dos motivos da deleção, bloqueios, do que acontecer nas redes, tá?
essa aqui eu vejo, né, como geralmente positiva. Agora vamos explorar as problemáticas, tá? E daí eu trouxe aqui esse trechinho aqui que tá no artigo do Lupa, que eu linkei ali no início para vocês, que é da Bruna Santos, que é membro da Coalizão Direitos na Rede, que também é outro texto que eu trouxe ali para vocês, a nota deles. E ela fala assim, ó, o pior do cenário seria a votação pela inconstitucionalidade do artigo 19, porque ficaríamos desamparados, ou seja, não vai fazer com que as empresas de plataformas digitais criem políticas novas. Além disso, elas podem passar a moderar conteúdos sem cerimônia, como tirar conteúdos sem pedido judicial, por exemplo. E o Marco Civil da Internet tinha justamente o princípio de proteger o usuário. Enfim, a Bruna falou mais coisa na nota dela, na lupa lá, vocês podem dar uma lida. Mostra qual é a problemática, tá? O que o Marco Civil da Internet estava tentando fazer era criar uma situação onde a gente precisava ter um pouquinho mais de cautela desses provedores de serviço ao tirar o conteúdo para que não fosse uma coisa totalmente indiscriminada e que a moderação delas não fosse muito proativa, que é uma das coisas que vocês vão ver muitas pessoas que são críticas a esse voto, que possa acabar acontecendo coisas do tipo, se esse conteúdo aqui ele é muito passível de dar problema, ele é uma coisa que critica algum poderoso, ele é uma coisa que pode causar um dano financeiro para alguém, a gente já vai proativamente tirar tudo isso, né? E daí aqui eu trouxe algumas das problemáticas que tem na nota técnica que eu falei do Instituto IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade. A notificação do ofendido como elemento disparador da responsabilidade dos provedores confere poderes excessivos e que podem ser manipulados de formas espúrias. Então, em super resumo, a obrigação do provedor agir quando for notificado, ela pode gerar uma situação onde a gente vai estar removendo coisas demais, né? Então, um exemplo que vocês vão ver algumas pessoas que estão com muito, muito medo desse projeto seria coisa do tipo, o meu competidor no mercado de venda de camisetas vai notificar o meu provedor de loja online que a camiseta que eu tô vendendo no meu site, ela tem um conteúdo que seria ilegal e daí, preventivamente, a minha loja vai cair, por exemplo. Esse é o exemplo que está sendo dado, e embora talvez vocês possam entender que é um declive escorregadio, é uma coisa muito grande e tal, agora o ônus ele tá na parte do ofendido, por isso que isso aqui é uma coisa que pode vir a ser muito problemática. Sobre a questão da identificação de contas, parece ser um problema extremamente complexo que a gente já está tentando resolver na internet há muito tempo, e fica muito estranho a gente achar que uma decisão do STF vai conseguir obrigar as plataformas a resolverem esse problema que é difícil tanto tecnicamente quanto na questão de proteger sátiras, proteger dissidentes políticos, proteger todo esse tipo de áreas que são áreas cinzas em que a gente gostaria de ter uma identificação das pessoas na internet, mas para todos os fins, na realidade, a gente também gostaria de poder ter o anonimato preservado. Então essa parte também é bastante problemática. E sobre a responsabilidade objetiva, do relatório da IRIS lá, eles chamam atenção para duas coisas, tá? Que a primeira, vocês talvez achem que não é tão séria, que é basicamente assim, eles estão dizendo que a generalidade, assim, da obrigação de serviços terem que remover esse conteúdo de forma muito mais proativa, de forma de notificações, vai inviabilizar a operação de diversos modelos de negócios. E, embora eu entenda que a vontade que a gente tem é dizer assim, que inviabilize mesmo essas redes sociais gigantes, o Twitter, o Facebook, se eles não conseguirem colocar alguém pra lidar bem com isso, que feche essa merda mesmo, o que não é tão bom é que isso se aplica a muito mais serviços do que só as redes sociais. Essa é a crítica que vocês vão ouvir muito por aí. E também essa responsabilidade, ela amplia o desconhecimento do usuário sobre o conteúdo moderado, porque não há todo um processo de notificação legal e um ciclo em que a gente vai entender por que um conteúdo foi modificado. O medo que se tem é que muito conteúdo passe a sumir das redes e a gente não tem acesso a por que a gente tá vendo um conteúdo diferente, tá? Então é uma coisa que ela joga contra a transparência. E daí assim, pessoal, vocês devem estar vendo que eu tô tentando trazer o máximo de pessoas com perspectivas diferentes, de especialistas nessa área, porque é uma questão complicada, tá? Então eu vou deixar mais esse aqui do Sérgio Amadeu, que é uma pessoa que a gente sempre traz aqui no canal, falando sobre o que é bom desse projeto, que ele vê como otimista, e o que ele vê como sendo ruim. E um dos pontos que ele vai chamar aqui, que é o próximo ponto que eu queria trazer para vocês, para tentar até ser um pouco mais propositivo, é o quê? Todas as vezes que eu falei sobre esse tipo de assunto aqui, ou eu ouvi falar desse assunto pela boca de especialistas ou pessoas que realmente estão seguindo as notícias, estão estudando a área, geralmente vocês vão ouvir o mesmo ponto diversas vezes, que é a gente precisa buscar uma legislação mesmo, não uma decisão do STF, que seja algo parecido com o que
é a PL 2630 de 2023, tá? Que é a conhecida pelas Big Techs como PL das fake news, né? Conhecida pelas Big Techs e pelos seus defensores no Congresso aqui. Se vocês quiserem um bom resumo, é um vídeo que já tá um pouco antigo, tá? É um vídeo de bem do início do canal Teclas. Eu fiz uma participação lá no canal do Ian, né? Que é esse aqui, PL das fake news, o pesadelo das Big Techs. Eu vou resumir para vocês mais ou menos o que tem de bom nessa lei e por que eu acho que essa via para regulamentação das redes sociais é bem melhor do que essa decisão do STF. E daí, se vocês quiserem dar uma lida boa, o artigo que a gente principalmente se baseou nesse vídeo que eu recomendei ali e que eu vou me basear agora, é esse aqui que ainda é um dos melhores sobre o assunto, que é o da revista Ópera, que o título já é muito bom, que é o PL 2630 é bom e por isso é tão atacado, tá? Uma das coisas que a gente tem que entender, principalmente pra gente rebater esse argumento de que a regulação, ela é sempre ruim, a regulação é sempre uma censura, é que as redes sociais, elas já são reguladas, mas elas são reguladas pelas empresas que controlam elas, e essa regulação, ela é desconhecida, a gente não consegue entender qual é essa regulação que está acontecendo nas redes sociais. Se a gente acha que não tem nenhuma, a gente caiu exatamente no ziriguidum que eles querem passar na gente. A PL 2630, ela tem um escopo mais específico, tá? Então ela é melhor que essa decisão da STF de deixar inconstitucional aquela parte do Marco Civil, porque aquela parte do Marco Civil, ela era muito mais genérica para provedor de internet, que nem eu disse para vocês, ela estava pensando muito mais na tua telefônica que te dá acesso a internet, aos bytes que tu vai enviar e receber, e menos no Orkut, que era o que existia na época, sei lá, o Facebook iniciando. Ela não estava pensando em redes sociais. A PL 2630 tem o escopo de redes sociais, buscadores, serviços de mensageria, serviço de conteúdo por assinatura, e todos esses que sejam isso com mais de 10 milhões de usuários, ok? Essa parte aqui é bastante interessante porque existe sempre o medo de eu vou entrar com o meu pequeno serviço honesto de rede social e daí eu vou ter que lidar com vários problemas legais e isso vai impedir a competição com esses serviços maiores. Então tem uma provisão ali que o serviço ele precisa ser acima de um tamanho para que essa lei ela consiga se aplicar exatamente a quem a gente estava querendo aplicar ela, que são esses grandes serviços aí. Outra coisa interessante é que ela tem um escopo específico dos tipos penais que ela está procurando, que seriam crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo e preparatórios, crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, crimes contra a criança e adolescente previstos na Lei número 8.069, crimes de racismo, crime de violência contra a mulher e infração sanitária. E se vocês pegarem e entenderem o contexto dessas coisas e o contexto de quando essas leis aparecem, que é depois da derrota do Bolsonaro na eleição, depois das movimentações golpistas, depois do acampamento na frente dos quartéis, aqueles grupos lá de Telegram e tal, planejando o pessoal entrar e cagar na cadeira do Xandão, vocês conseguem entender mais ou menos qual é o tipo de coisa que está tentando ser regulamentada aqui. Não está prevendo, por exemplo, xingar um ministro do STF na internet e ser tirado a tua postagem. Embora eu sei que várias pessoas cinicamente vão dizer que qualquer coisa pode ser enquadrada como atentado contra o Estado de Direito. Mas vocês têm que entender aqui que essa lei aqui, por todos os problemas que ela tem, ela é muito melhor pensada do que essa decisão que foi tomada agora. Outras propostas interessantes que tinham aqui é transparência sobre os parâmetros de recomendação e direcionamento de conteúdo ao usuário, que é basicamente a gente entender por que o nosso algoritmo está nos mostrando esse tipo de conteúdo. Publicidades devem ser identificadas juntamente com seus anunciantes e tu ter um histórico de anúncios de perfilamento que tem que ficar disponível por 6 meses para ti. Então, de novo, mais transparência para como as coisas estão sendo vendidas para ti na rede social. Quem colocou essas propagandas é uma coisa que não só nos ajudaria quando a gente está falando de anunciantes legítimos, anunciantes políticos, mas também nos ajudaria, por exemplo, quando tem propagandas que são golpes nas redes sociais. Vocês já devem ter visto, por exemplo, uma propaganda direcionada exatamente para ti com um produto que tu queria comprar, mas é um site fingindo que é ele bem barato e é um site fake para te roubar dinheiro. Não sei se vocês já viram isso. Também ajudaria nisso. E também uma maior transparência sobre os motivos de bloqueio e deleção das postagens. E daí vocês imaginam que essa lei passando para operar no Brasil, as plataformas elas iam ter que ter muito mais sistemas pensando nesse tipo de coisa e no geral ia ser muito positivo. E essa, no resumo, é a PL 2630. Tinha um monte de coisa extra lá sobre direitos autorais e outras coisas que, inclusive, algumas dessas foram
derrubadas. Tinha várias coisas na lei que eram algum tipo de jabuti, mas isso não foi pra frente. Por quê? Porque o lobby das Big Techs e os defensores das Big Techs, que é a direita hoje na política do Brasil, taxaram essa lei como se ela fosse uma censura, como se ela fosse uma tentativa de reprimir, inclusive, um lado político específico, porque se vocês verem, se pegar todas aquelas tipificações penais, realmente não sobra quase nenhum bolsonarista na internet, né? E isso aqui não foi pra frente. Pra gente ir finalizando, o que eu acho que é importante entender, tá? É basicamente consenso entre os especialistas na área que o Marco Civil da Internet já não vai abarcar todos os problemas que a gente vai enfrentar decorrente dos novos modelos de negócio das redes sociais. Então eu vou trazer esses parágrafos aqui do Marco Schneider, que é pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Olha só, a derrubada do artigo 19 não resolveria o problema da desinformação. Outras coisas precisam ser feitas, mas ela faz parte do pacote de medidas necessário para amenizar o problema da desinformação. Por quê? Porque o artigo 19 está anacrônico. O artigo diz respeito à inimputabilidade de provedores de acesso, mas provedores de acesso eram as companhias telefônicas que, de fato, eram neutras, então não poderiam ser culpadas pelo que circula na rede. As plataformas não são meros provedores de acesso, são outra coisa. Elas, na verdade, são mídias, ganham dinheiro com publicidade e impulsionamento. Basicamente, elas interferem no fluxo de informação, interferem no conteúdo, interferem no que as pessoas vão ter acesso. Então, não são neutras. É basicamente disso que se trata. Então, assim, eu acho que o Marco colocou muito bem, tá? Porque a gente não pode ter uma questão de, assim, é sem regulamentação nenhuma, porque senão é considerado censura, ou é com essa decisão do STF. O que, na realidade, a gente precisa seria uma boa regulamentação. Porém, ausente essa regulamentação, que não houve a vontade política e houve uma resistência enorme, inclusive tocada pelo lobby das Big Techs, e sem uma ampla discussão da sociedade como foi o Marco Civil, a gente abriu essa brecha para que o STF, na necessidade de julgar esses casos, decida sobre essas questões, tá? Então, essa inércia é parte do plano das Big Techs e talvez, se realmente essa decisão do STF vier a machucar muito elas, eu não acho que vai machucar tanto elas, isso aqui é consequência da inércia que elas incentivaram na nossa sociedade de que a gente não pode regulamentar isso, tá? E nem eu disse, as Big Techs, os think tanks delas, os políticos de direita, que são sempre seus defensores muito fiéis, querem fazer a gente acreditar que só existem duas opções. Nenhuma regulamentação das redes e a gente vai ter uma internet livre, ou uma regulamentação das redes que vai criar uma censura e uma infinita insegurança jurídica. Só que, obviamente, a resposta correta é a gente legislar em prol do que é melhor para o país e não cair no papo desse lobby das Big Techs. As Big Techs querem que a gente acredite que o que é melhor para elas é melhor para todos nós, tá? E a gente tem que parar de cair nesse papo. Essas não são nem empresas brasileiras, tá? Mesmo que fossem empresas brasileiras, a gente ia ter conflitos de interesses, mas são empresas com sede nos Estados Unidos que estão ativamente interferindo na nossa política, ativamente ganhando dinheiro e colocando seus interesses em cima dos interesses do Brasil. Então, não vamos cair nesse papinho. A gente já conseguiu fazer uma legislação impressionante antes, no caso do Marco Civil, e a gente teria que focar nisso agora. E daí, para finalizar sobre a decisão da STF, ela vai ser, no mínimo, que nem eu disse, inócua em coibir esses abusos das grandes redes sociais, mas no limite a gente tem que conceder que ela pode facilitar o abuso dessas regras pelos ofendidos, ela pode criar várias situações que vão ser mais difíceis, e a gente tem que sempre lembrar, a gente não pode ser 100% justo positivista, que quem tem mais grana vai ter mais grana para chamar alguém que vai saber manipular as regras, para contratar mais advogados, sabe, vai ter assessoria jurídica, então não é uma situação que necessariamente vai se resolver agora, embora eu consiga ver argumentos pró e contra essa decisão de que vai melhorar ou não. A verdade é que a gente vai ter que ver como é que as coisas vão se desenrolar a partir de agora. E daí a pergunta que fica é que, sei lá, ironicamente, seria esse um caminho para que uma coalizão maior adotasse uma luta por uma boa PL, uma boa regulamentação das redes sociais, e redes sociais especificamente, não provedores de serviço, né? A gente pensar redes sociais, provedores de mensagem e tal. A PL 2630 é uma boa PL. Talvez a gente deveria retomar a luta por ela e reescrever as partes que estão ruins, né? E lutar muito para que ela passe sem ser muito desfigurada, sem colocar muitos jabutis lá. Ou será que a direita vai continuar reclamando e usando o STF como bode expiatório? Porque isso fecha perfeitamente no discurso da direita, que é, na realidade, a legislação só está acontecendo assim, porque toda legislação seria censura, toda regulamentação seria ruim, e o STF é esse órgão especificamente mau,
que está sempre contra o Bolsonaro, está sempre contra a direita, quer censurar a internet. Então, infelizmente, hoje nós temos essa situação em que a inação em cima dessa questão e o discurso de perseguição que partes da nossa direita têm fecham bastante com isso, tá? Então eu acho que a gente tem que tentar não cair muito nesse papo e falar sobre uma boa regulamentação, que é isso que a gente tá buscando, tá? Mas no geral é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a problemática. Esse vídeo ficou bem longo. Eu tentei ter bastante cuidado a falar isso, trazer bastante referências. Tem referências no final do roteiro ali. Mas é isso, se curtem o trabalho do canal, considerem apoiar, deixem um like, se inscrevam e nós nos vemos na próxima.